Hoje é dia 5/7/2022, são 10 horas e 25 minutos em Franca, São Paulo, uma terça-feira ensolarada, sem nuvens no céu, 25 graus. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura da obra de Roger Bottini Paranhos, Universalismo Crístico. Futuro das Religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio, a busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual que escraviza, ao invés de libertar. Adotando uma metodologia simples, filosófica, o universalismo crístico baseia-se em 3 alicerces principais: amar, respeitar a opinião alheia, ouvir mais do que dizer, ouvir para saber no que palpitar, no que dizer, saber que somos imortais, retornamos à roupagem física várias vezes, sujeitos a uma lei do eletromagnetismo, a lei do karma, o karma positivo que acumula informações, acumula créditos, digamos assim, em um crescendo no qual nós somamos cada vez mais forças para realizar as nossas empreitadas. E o karma negativo seriam aqueles novelos cujas pontas foram abandonadas à estrada palmilhada e junto às quais nós temos que, mediante uma nova estratégia essa de preferência amparada na orientação de Jesus, que é o amor, porque é nos distanciando do amor que deixamos estas pontas soltas, esses embaraços em meio ao caminho. E o terceiro alicerce é saber que, como evolucionamos, hoje estamos diferente de ontem, amanhã diferente de hoje, do que pensamos, do que decidimos, e, portanto, estar sempre aberto ao novo, sempre aberto a novas informações. E isso justamente porque há um constante movimento, evolucionário, tanto na condição de encarnados como na condição de espíritos na erraticidade entre uma encarnação e outra. Então, estando abertos ao novo, certamente teremos mais êxito em nossas empreitadas. Em Desdobramento Espiritual, Roger visita esferas espirituais superiores e regiões do astral inferior, regiões sombrias, para obter opiniões de mestres da luz, bem como de magos negros que dão lá o seu parecer a respeito da proposta universalismo crístico. Numa segunda parte, Hermes, que é o autor espiritual da obra, canalizada por Roger Bottini, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza e idealismo emocionantes. O jovem Rafael, que é o protagonista, é o João Batista do terceiro milênio, preparando o caminho para outro jovem, outro indivíduo, cujo nome declinado nesta obra seria Gabriel. Então, Gabriel teria, então, esta missão, digamos assim, de reencarnado na mesma época em que Rafael está reencarnado,
Assim como o próprio Roger Bottini, ele é um dos 318 indivíduos preparados pela espiritualidade para que este fulcro de apresentar os conceitos espirituais distantes de dogmas, de preconceitos, de paradigmas, façam com que nós vejamos nas outras lides espiritualistas e até mesmo junto aos chamados ateus, materialistas, a sinceridade de almas que busca realmente o autoconhecimento, onde hoje em dia até mesmo os chamados ateus, nós estamos no mês 7, né? No dia 5/7 de 2022, então hoje até os ateus são tidos como líderes religiosos. E agora, por mais estranho que pareça, até os conceitos da chamada ciência material, os cientistas, né, quase que formaram a mesma postura que tanto é reclamado das lides religiosas. A ciência se tornou também uma religião, cheia de métodos, paradigmas, prepostos, indivíduos cheios de verdades, apegados a teoremas, a conceitos, sempre sujeitos à revisão, né? O que é a ciência? A ciência é uma eterna criança, de mente aberta, sempre pronta para reconhecer o novo, reconhecer o que é, né? Quanto se pagou aí esses livres pensadores em relação a achar que a Terra é o centro do universo, se ela gira em torno do Sol, se o Sol gira em torno dela. Os conceitos em todos os campos do conhecimento, da medicina, da astronomia, da navegação, tudo foi colocado à semelhança do que acontece nas próprias lides espiritualistas. Indivíduos que se acomodaram naquela maneira de ver a vida fazem questão de calar a boca, de até mesmo tirar a vida daqueles que apresentam novos conceitos. Por mais que qualquer lide espiritualista no dia de hoje, nos dias de hoje, na nossa época atual, se diga de mente aberta, há como que uma tendência natural do espírito humano em se manter numa zona de conforto, em se manter no status quo, que foi produto de uma doutrinação durante anos. Então é muito difícil a gente abandonar determinados conceitos existenciais, razão pela qual o convite de Jesus, o reino dos céus, ou seja, a verdade eterna, né? Ela é para aqueles de coração e mente aberta, tal qual as crianças, né? Que são os futuros homens que terminam por engessar a própria maneira de pensar. Então o convite é estar sempre aberto ao novo, manter esse espírito infantil, esse espírito de inocência, não de ingenuidade. Estar aberto, estar disposto ao risco para ver se alguma coisa diferente consegue adentrar ao nosso mundo íntimo e permitir com que os nossos passos sejam mais coerentes. O universalismo crístico, então, ele apresenta uma história de um jovem de 17 anos
que tem esses insights, tem essa abertura espiritual e entende que esses comportamentos enraizados, há necessidade de que cada um se construa de uma maneira mais serena, mais tranquila e por decisão própria. Deixe do lado de fora, no momento da reflexão, esses paradigmas, esses conceitos, essas doutrinações e analise se conceitos que estão aí enraigados nos nossos dias, muitas das vezes decorrentes de enxertos temporários, coisas que não condizem sequer com as descobertas da ciência, com as descobertas das realidades que nos cercam, e, no entanto, continuamos enraigados, só porque imaginamos que são palavras oriundas da fonte criadora, sendo que, na verdade, são enxertos colocados no decorrer das décadas, dos séculos e dos milênios. Nós estamos em um momento onde Rafael, que é o protagonista da nossa história, está ali em sua residência, recebe a visita de 4 amigos e logo que eles chegam observam que Rafael tem um fulcro luminoso em seu chakra cardíaco, fenômeno estranho, principalmente pelo horário, né? Parece que eles estão próximos ao sol do meio-dia e, no entanto, um fulcro, né, luminoso sai da região cardíaca do jovem, enquanto ele está numa postura de introspecção. E um breve diálogo tem entre eles, depois que ele sai desse estado. Um outro fenômeno que acontece é que, enquanto ele está naquele estado, pássaros se aproximam dele, insetos, borboletas, enfim, a própria natureza parece que busca estar presente naquele momento todo especial, introspectivo de Rafael. Então, além de Rafael, ali está a sua pretendente, né, a sua futura namorada, Érica, e os amigos Eduardo, Tadeu e a sua pretendente Laura. Então, eles estão ali num diálogo, trocando ideias a respeito desta proposta, justamente universalismo crístico. Rafael faz 2 revelações. Uma delas é a sua preocupação, né, com essa maneira enraizada, cega, com que as pessoas se conduzem, sequer sem imaginar o porquê fazem, porque teimam em manter essas atitudes, digamos assim, automáticas. É como se, vamos imaginar coisas corriqueiras. Por que se toma banho? Por que se deixa de tomar banho? Esses são apontamentos meus, não do livro. Por que se escova os dentes? Por que não se escova os dentes? Por que se ajoelha para orar? Por que não se ajoelha? Por que uma ladainha durante a prece? Por que não ela? Enfim, ele faz lá os seus apontamentos aqui no livro, e esses apontamentos são meus, particulares. Então ele diz que as pessoas fazem as coisas de uma maneira automática. E todas as nossas atitudes, certamente há o automatismo, mas, no entanto, nós temos que analisar a origem, o motivo pelo qual fazemos isto ou aquilo na vida. E em relação às coisas espirituais, se aceita determinados comportamentos, determinados dogmas,
sem refletir sobre o valor, a importância, o motivo pelos quais eles estão colocados, né? Ele comenta que uma outra preocupação dele, além desse aspecto de a gente agir na parte espiritual, certamente são valores importantes para nós outros, mas nós temos que analisar se este ou aquele hábito realmente faz parte do que se pode dizer como um valor permanente, e não apenas é resultado de uma mania, de um hábito temporal que se iniciou na determinada época e não faz mais sentido a sua perpetuação. Cada qual, em sua linha espiritualista, tem que avaliar este ou aquele comportamento. Então fica isso. Aliás, um dos pilares do universalismo crístico é que justamente a reforma não vem de fora para dentro, não vem desses fóruns, desses encontros. Certamente os encontros são importantes, encontros esses onde se ouvirá mais do que se tem a dizer. E num somatório, num encontro com a experiência do outro, que vem de origem, de paradigmas, digamos assim, bem diferentes dos nossos, nós encontramos o fio condutor, aquilo que há de essencial, que une os nossos próprios conceitos existenciais com aqueles conceitos de pessoas que sequer participam da nossa mesma ideologia. O segundo é o seguinte, que Rafael eu acredito que pela segunda vez tem um encontro com um indivíduo que ele chama de anjo, um tal de Gabriel, um indivíduo que está encarnado na mesma época em que eles, cuja missão dele, Rafael, e de outros 317 indivíduos preparados na espiritualidade, estão ali justamente para preparar o caminho para o Gabriel, para este anjo, este ser incomum a caminhar sobre a terra, a semelhança do que aconteceu com o próprio Cristo, um indivíduo incomum, aquele que nem precisava estar encarnado, mas que se colocou à disposição da humanidade, sob os auspícios da fonte criadora, para que nós pudéssemos ter uma segura experiência do amor incondicional entre nós outros. Laura, então, que está ali, né, recém-chegada àquele grupo, pergunta curiosa, mas quem será ele? Quem será este anjo Gabriel? Então Rafael ouve aquela interlocutora e ela questiona se seria algum líder religioso, um guru espiritual, um padre, sei lá. Rafael sorri e diz com carinho: nada disso, minha querida amiga, minha querida irmã. Ele será apenas uma pessoa comum, sem títulos religiosos, cargos de destaque. A sua missão não será de conduzir ovelhas, assim como um pastor. A nova era exige uma nova dinâmica. Gabriel, seja qual for o nome que ele tenha, junto ao registro cartorial, ao seu CPF, ele estará entre nós como um elemento de ligação para unir-nos a esta abençoada tarefa que estamos nos empenhando. Sua autoridade moral nos fortalecerá, nos fará ver que somos todos peças integrantes de uma grande engrenagem que certamente necessita funcionar com precisão para o nosso bem, de todos aqueles
filhos do Altíssimo, filhos da fonte criadora. Nada há neste e outros universos que não esteja interligado. Qualquer peça que não funcione bem comprometerá todo o sistema. Tudo necessita funcionar com precisão. É o fim da era dos gurus. A humanidade não pode mais colocar a sua aventura espiritual em mãos terceirizadas. Que cada um assuma o próprio destino. Ninguém mudará o mundo sozinho, certamente. Nem mesmo este avatar, este preposto da fonte criadora, o Gabriel, como ele assim se apresentou. Será apenas um modelo, arquétipo, tal qual o próprio embaixador da fonte criadora, Jesus, filho de José. O mundo será mudado por todos nós que trabalharemos em uníssono, em concordância, com o fulcro de amor exarado, exemplado, e tanto buscado para que nós pudéssemos compreender da melhor maneira possível o embaixador dos céus. Os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. O mundo, então, será mudado por nós todos. Trabalhemos incansavelmente ao lado de Gabriel, ao lado do embaixador dos céus, o Cristo Jesus. A união faz a força, certamente. Se cada um assumir para si a responsabilidade, atingiremos a grande meta, sem julgar responsabilidades, acusações recíprocas, culpas a quem quer que se destaque dentre nós outros. Eduardo se levanta e pergunta a Rafael: se você está preso aos seus paradigmas, tem suas crenças, é influenciado pela ação sutil do subconsciente, conforme nos disse, como saber se você interpreta algo que seja real, que venha do alto, Rafael? Me desculpe a sinceridade. Afinal, qual é o caminho certo? Rafael compreende a preocupação do amigo e silencia, tem as suas odiernas reflexões e responde: o certo e o errado são dois lados de uma mesma moeda, Eduardo. O calor e o frio correspondem a diferentes intensidades da temperatura. Se formos analisar as religiões de acordo com o grau de consciência da humanidade atual, o que ela espera, o que necessita para a sua evolução, talvez tudo como está esteja perfeito.
Se formos analisar as religiões de acordo com o grau de consciência da humanidade atual e o que ela espera, necessita para a sua evolução, talvez tudo como está seja o perfeito. Deus não se equivoca com o seu grandioso projeto, Eduardo. Até mesmo os líderes religiosos que manipulam, que exploram os seus fiéis, estão dentro de um contexto que favorece a expansão daquelas limitadas consciências. Entretanto, Eduardo, como já falei, estamos realizando uma tarefa de remodelar a visão espiritual da humanidade para atender gerações futuras. E como podemos utilizar como bússola? E o que podemos utilizar como bússola para esta nova compreensão? Todos entenderam e não souberam a resposta, sinalizaram que não sabiam aonde o Rafael pretendia chegar com as suas elucubrações. Então ele continua com muita humildade e carinho, como de praxe. Como estou tateando no escuro, pois estou indo além do que é compreendido, me baseio em duas premissas fundamentais. A primeira é a lei do amor, exarada pelo modelo e guia da humanidade. Tudo que foge da maior das virtudes deve ser descartado. Afinal, será enxertos temporários a esta lei que tivemos que dar uma parada devido a problemas domésticos e vamos retornar um pouquinho no diálogo entre Rafael e os amigos. Rafael medita por mais alguns instantes e depois volta a falar, enfocado em outro assunto. Vi também o anjo. Érica sobressaltou-se e perguntou com mãos úmidas de ansiedade: você se refere àquele mesmo que conversou contigo na beira da piscina? Rafael aquece com um movimento de cabeça e permanece com o olhar introspecto e rosto dirigido ao infinito. Sim, ele se chama Gabriel. Já está reencarnado entre nós e precisa de nossa colaboração para iniciar a sua missão dentro da grande transição para a nova era. Laura, que está integrada ao grupo, pergunta curiosa: como será ele? Um líder religioso, guru, padre, pastor? Rafael sorri e diz que nada disso, minha querida irmã. Ele será apenas uma pessoa comum, sem títulos religiosos, cargos de destaque. Sua missão não será de conduzir ovelhas como um pastor a realiza. A nova era exige uma nova dinâmica. Gabriel estará entre nós, talvez com outro nome, outro CPF, e agirá como um elemento de ligação para que dê continuidade e faça valer esse nosso esforço.
que estamos iniciando. Sua autoridade moral nos fortalecerá, nos fará ver que somos pequenas peças de uma grande engrenagem que necessita funcionar com precisão. É o fim da era dos gurus. A humanidade não pode mais colocar a sua aventura espiritual em mãos alheias. Que cada um assuma para si o próprio destino, caminhando em direção à luz. Temos que aprender que ninguém mudará o mundo sozinho, nem mesmo Gabriel, com toda a sua envergadura. Será apenas um modelo tal qual o modelo e guia Jesus, o arquétipo perfeito. O mundo será mudado por cada um de nós, que trabalhemos incessantemente ao seu lado. Como diz, a união faz a força. Se cada um assumir para si a sua responsabilidade, atingiremos a grande meta, sem jogar a responsabilidade nas mãos daqueles que porventura se destaquem em meio ao trabalho. Eduardo pergunta a Rafael: se você está preso aos seus paradigmas, tem suas crenças, é influenciado pela ação sutil do subconsciente, como saber se você está correto na interpretação, se o que vem de ti é do alto ou se é real? Afinal, qual o caminho? Rafael, então, pensa por alguns instantes e responde: o certo e o errado são dois lados de uma mesma moeda. Assim como o calor e o frio correspondem a diferentes intensidades de temperatura. Se formos analisar as religiões de acordo com o grau de consciência da humanidade atual e o que ela espera, ao que ela se propõe, necessidade de evolução, talvez tudo já esteja perfeito. Deus não se equivoca em seu grandioso projeto. Até mesmo líderes religiosos que manipulam, que exploram os fiéis dentro de um contexto que favorece a expansão daquelas limitadas consciências. Entretanto, como já falei, estamos realizando uma tarefa de remodelagem da visão espiritual da humanidade para atender gerações futuras. E podemos utilizar como bússola para esta nova compreensão o quê? Todos deram os ombros, sinalizando que não sabiam aonde Rafael desejava chegar. Então ele continua humilde e transparente. Como estou tateando no escuro, pois estou indo além do que é compreendido, me baseio nas premissas fundamentais. A lei do amor, exarada pelo modelo e guia da humanidade. Tudo que foge desta virtude deverá ser descartado, porque certamente será enxerto temporal. E a segunda verdade, Jesus nos ensinou a conhecer a verdade te libertará. E é isso que estou procurando. Creio que a verdade está onde o bom senso, a lógica, me acompanha. Universalismo crístico, para mim, é o amor, a verdade, o caminho para a humanidade no encontro da fonte criadora, ao encontro de Deus, do Pai Celeste, como referendou Jesus. Tadeu coloca a mão no ombro do amigo e diz: Rafael, não há como duvidar que você está sendo inspirado pelo alto em sua missão. Pode contar comigo.
para o que precisar. Os demais também repetem a mesma afirmação. Rafael sorri diante do apoio sincero dos amigos e prossegue dizendo, num tom profético: tenho certeza de que o mundo ao nosso redor não é como os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos captam. Tudo é uma ilusão. Formas físicas não expressam claramente a realidade existencial, a realidade da vida. Uma observação pessoal, haja vista que insetos, que pequenos animais têm mais recursos do que os 5 sentidos humanos. Rafael suspira e continua. Energias invisíveis aos olhos físicos nos circundam, influindo diretamente em nossas almas, corpos, de acordo com a lei da atração, estabelecendo saúde e doença, luz e treva. Sem dúvida alguma, nos tornamos exatamente no que pensamos. Outra observação. Neurofisiologistas, neurocientistas, utilizando de ratos, fizeram com que determinadas recompensas fossem alcançadas por eles para perceber a luz infravermelha. Então, eles acompanhando a luz infravermelha, que eles não estão preparados para isso, mas foram colocados sensores, eletrodos em suas mentes, em seus cérebros, para que eles percebessem esta luz, e eles passaram a ter esse recurso, né? Chegou-se até o ponto de instalar um GPS, né? Um sensor que ele caminhasse por GPS, e isso foi alcançado. Então, o neurocientista diz o seguinte, que o nosso cérebro é plástico, o nosso cérebro se adapta até a funções junto aos quais não estão preparados. Principalmente se esses eletrodos forem colocados nas terminações nervosas ou nas partes do cérebro que correspondem à parte referente à visão. Ali, então, esses recursos, coisa que precisaria, então, em determinados pontos do cérebro, até mesmo naquela parte do bulbo, né, que é a parte mais primitiva do cérebro. Há necessidade, às vezes, de uma semana ou mais para que a cobaia, né, se adapte àquele tipo de instrução. Mas quando colocado na parte referente à visão, a parte que corresponde sem perder a função. Então o indivíduo continua com aquela função onde o eletrodo foi introduzido, mas que essa nova atividade, além da atividade anterior, ela é incorporada, se no caso da parte correspondente à visão, em questão de horas, né? Enfim, energias invisíveis aos olhos físicos nos circundam, influindo diretamente em nossas almas, corpos, de acordo com a lei da atração, estabelecendo saúde e doença, luz, treva. Sem dúvida alguma, nos tornamos exatamente no que pensamos. Rafael então abre os braços e diz: bom, aqueles que estão ao meu lado, compreendam que o que você diz que você é, assim você o será. Os 4 amigos se mantêm em silêncio absoluto, sorvendo a sabedoria vertida dos lábios de Rafael.
era como uma usina a produzir saberes espirituais que brotam como água cristalina de uma fonte sagrada. Rafael, então, sem rodeios, continua: existe um mundo invisível que interpenetra a todo instante o nosso, no qual vivemos em perfeita simbiose, cabendo a nós discernir ou decidir se desfrutaremos de sua luz ou a sua escuridão. Nós temos de ter consciência disso, aprender a estabelecer sintonia com a energia correta. Isso diz respeito ao contato com inteligências desencarnadas, mal intencionadas ou bem intencionadas. E também ao fluido universal, ao prana, que é o princípio da vida, o elemento fundamental que origina todas as formas de vida no universo multidimensional. Rafael aquieta-se e depois pergunta: vocês conseguem perceber o que estou dizendo? Nós podemos realizar maravilhas com o nosso potencial divino se soubermos nos apropriar da energia sagrada que interpenetra todo o universo. Basta que tenhamos fé na vida, sintonizemos integralmente com o Pai. No entanto, podemos nos afundar na depressão, no fracasso, se nossas almas se obscurecerem. Isso é algo maravilhoso, algo fantástico. Deus, em sua infinita sabedoria, concebe um sistema evolutivo maravilhoso, amplo, em possibilidades, onde o mais belo de tudo isso é que somos os protagonistas de nossas próprias vidas. Podemos transformá-las em trevas ou luz. Não importa as condições que estejamos inseridos. Não existe fatalismo, karma que defina o nosso destino. Nós somos os senhores de nossos destinos, tenho certeza disso. Eduardo aproveitou o momento de pausa de Rafael e questiona: mas se o karma não impõe condições que podemos fugir? Rafael então diz: o karma nos coloca em algumas condições limitantes, mas apenas obstáculos que podem ser transpostos. Nós não observamos jovens com excelentes condições financeiras desperdiçarem oportunidades de estudo, enquanto jovens humildes realizam um esforço louvável que, além de obter diploma tão sonhado, ainda se tornam magníficos profissionais. Outros nascem paraplégicos, entretanto realizam obras notáveis, enquanto criaturas saudáveis às vezes nos fazem duvidar de que o ser humano é racional. Ninguém nasceu para sofrer ou para o fracasso. Talvez somente possua condições diferenciadas para alcançar seus objetivos. O verdadeiro enfermo, o verdadeiro aleijado, é aquele que tem a chaga na alma e não no corpo. Rafael coloca a mão nos ombros de todos os presentes e continua com grande empolgação. Na próxima reunião quero falar sobre isso e sobre outros temas, outros assuntos referentes à nossa luz interior, como fazê-la vibrar um tanto mais alto. Abordarei também a ação negativa do nosso subconsciente como elemento prejudicial para fazermos resplandecer a luz divina que existe dentro de cada um de nós. Rafael mal termina essas palavras e um dos sabiás que
haviam cantado durante toda a manhã em volta do quiosque. Entrou no meio da roda dos amigos, expressou bela melodia, a plenos pulmões, como se quisesse participar, dar a sua opinião naquele entrelóquio entre amigos, naquele banquete de luz. E todos riram daquela situação insólita, incomum. Há um radialista que escreveu uma obra, Conversa com os Pássaros, e ele gravou. Ele estava à porta de sua residência e alguns pássaros. Ele vai conversando, um vozeirão possente, né? Um vozeirão de radialista. É o gogó dos Pampas, conhecido lá na região onde ele mora. E acontece um fenômeno semelhante a esse. Ele conversa com os passarinhos respondem, né? Da sua maneira, no seu trinar natural. E aquilo se torna tão especial, tão emocionante, que ele escreve um livro, Diálogo com os Pássaros. Então todos riram daquela situação insólita e Érica, que adorava pássaros, se aproxima e a pequena ave vai para suas mãos generosas, delicadas. O bichinho se entrega a ela sem qualquer medo, algo pouco comum entre os pássaros. A bela menina beija o passarinho, a conduz até uma árvore em que ele cantava desde o início da manhã. Enquanto isso, a avezinha, após ser colocada no galho da árvore, passa a observar a sua benfeitora, a sua pequena fada, sem qualquer reação de medo ou intenção de ali se ausentar. Comovida com aquela atitude, a menina se aproxima novamente, retoma a ave, coloca junto a seu rosto, permitindo que as asas, que as penas daquele pequeno pássaro roceiem sua pele e a beija suavemente, cheira e diz: adoro o cheirinho deles. Érica novamente repõe na árvore e retorna ao quiosque. Para surpresa de todos, o pássaro novamente se adentra àquele pequeno encontro, aquela reunião de almas afins. Todos riem e Laura, que é recém-chegada no grupo, diz com admiração: eu nunca vi isso na minha vida. Tadeu então coloca a mão no queixo e diz abismado: ouvi dizer que somente um amor igual ao de Francisco de Assis é capaz de realizar tal feito. Acho que hoje estamos todos de parabéns, porque conseguimos vibrar numa sintonia pura de amor e paz, capaz de atrair os animais e nos interagirmos com ele tal qual está ocorrendo. Rafael concorda e diz com um olhar mais idealista que nunca: se mais pessoas no Brasil e no mundo se desarmarem nos corações e se amarem, toda a criação de Deus certamente se unirá a nós outros. E então teremos assegurado perante
a justiça divina perante nossos corações, de que a nova era se iniciou na Terra. Nós estamos à página 232, no item 11, o karma e o poder interior. Senhor Jesus, gratidão. Hermes Trismegisto, gratidão. Ramatiz, Akhenaton, gratidão. Roger Botini Paranhos, gratidão. A este preposto cósmico, Gabriel, que certamente já está entre nós, gratidão por seu empenho, por seu esforço, por sua missão de agregar todas as lides espiritualistas na companhia de tantos e tantos outros emissários do Altíssimo. Que essa nova era se efetive. Que nossos corações se desarmem para que possamos entender que estamos na era do Espírito. Que não há mais espaço para mal-entendidos, antivirtudes, pensamentos egoístas, fragilidades que, infelizmente, se permanecer nos corações, mesmo daqueles que são os chamados gurus dos dias de hoje, terão que continuar a sua jornada em outros ambientes, porque a Terra não comporta mais esse tipo de postura. Muita paz a todos. Oi.